E voltando um pouquinho àquela questão da prótese, você acha que tem uma durabilidade, tem um tempo de vida útil? Porque eu não sei onde que eu vi, não vou poder trazer a fonte, mas eu vi que uma hora o corpo começa a expelir aquele corpo estranho, né? Isso. Como que funciona essa questão? Fonz, é o seguinte, todo corpo, toda prótese, ela é um corpo estranho. Não importa. A gente tá falando aqui de prótese de silicone, prótese de joelho, prótese de quadril, certo? É algo que não faz parte da nossa biologia. Mas isso não faz mal para nós. A questão é, no decorrer do tempo, o organismo, ele cria uma membrana que se chama cápsula. E essa cápsula, ela, no caso do silicone, ela endurece a prótese. Quando há, né, essa reação de endurecimento que se chama encapsulamento ou contratura capsular, a gente precisa trocar. Antes era a cada 10 anos. Hoje não. Hoje deu 10 anos, a gente faz exames. E o que a gente nota? Tem mulher que fica 15, 20, 25 anos com aquela prótese e eventualmente não tem uma contratura. Enquanto que às vezes outras pacientes com 10 anos, elas podem sim ter uma contratura. Depende da pessoa, então, do biotipo. Isso vai variar conforme a biologia da pessoa e também conforme a marca, né? Um material que seja de qualidade, tá? É porque eu já vi muita gente que faz umas cirurgias de prótese que... Como é que é o nome? Eles colocam um enxerto, alguma coisa assim, que não tem nada a ver com a prótese. Já viu? Um enxerto de gordura, talvez. Que é mais barato e tal, mais Ah, acessível. É assim, isso... Eu não sei, eu sou meio leigo. Sim. Muitas pessoas, elas injetam silicone líquido. Silicone líquido. Porque a prótese, ela não extravasa. Mesmo se eventualmente a prótese furar, você aperta a prótese, o líquido é coesivo. O líquido não extravasa, então não tem problema. Agora, o silicone líquido, ele fica de um certo tempo na região mamária e depois ele começa a migrar. Via de regra ele desce, né? Por conta da gravidade. Nossa. Tem paciente que às vezes fica com o pé demasiado, inchando é um problema. E hoje aí, né, com a segurança dos implantes mamários, não é algo assim que, via de regra, a gente orienta, né? É algo assim que, graças a Deus, vem diminuindo, né, o número de casos, mas ainda existe. E com relação a, por exemplo, pré-requisitos, você leva em consideração a idade, o peso, a saúde? O que a pessoa tem que passar por um... Um crivo. Um crivo, Exatamente. E você falou tudo, tá? Por exemplo, saúde. Às vezes a pessoa ela tem 30 anos, mas ela tem alguma doença, uma doença cardíaca, algo nesse sentido, que a princípio ela não pode operar. A primeira coisa que me vem com operação é coração. Isso. Eu já falo, tem que checar o coração, né? Porque... Todo procedimento, toda cirurgia que a gente realiza, o paciente antes precisa passar num cardiologista e fazer um risco cardiológico. Mas além de doenças cardíacas, né, que é o que você falou, o que mais vem à mente, a gente também tem que avaliar doenças hematológicas, certo? Que são doenças sanguíneas, algumas doenças crônicas, certo? Então tudo isso leva em conta em se tratando do procedimento indicado. Outra questão importante, o peso, certo? Um peso muito alto aumenta o risco de embolia, certo? E além do mais, um tempo cirúrgico elevado aumenta. Como a gente não quer isso, pelo contrário, né? A gente quer que tudo ocorra da melhor maneira possível, a gente também leva em conta isso. E o procedimento, né? O procedimento em si, se é uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia mais demorada, a partir disso, a gente combina ou não combina procedimentos. Ou então até não indica um procedimento em específico. Por exemplo, a cirurgia tripla, que eu citei para você, a cirurgia pós-gestação. Como que é que você chamou em off? O X-Tudo? É esse ou não? É uma makeover. Uma makeover. Tá? Essa cirurgia acaba aí que realmente ela é uma lipoescultura, uma mama, uma cirurgia de mama e uma abdominoplastia. Numa mulher de 35, 40 anos, ela é plausível. Mas será que talvez numa senhora de 70 anos, 60 anos, isso é executável? Muitas vezes, não é que ela não possa fazer, mas a gente divide os procedimentos. Mas em vez agora... de fazer em uma parte, faz em 3. Entendi, mas agora você comentou sobre a questão do peso, da saúde, então você trabalha com uma equipe. Tem toda uma equipe, tem o quê? Um nutricionista, você? Como que é que funciona? Fonzi, hoje, para a gente conseguir o melhor resultado, a gente precisa trabalhar numa equipe multidisciplinar. Tá? Da parte médica, por exemplo, a gente trabalha com, via de regra, 2 cirurgiões plásticos, quando é um procedimento mais longo, né? Então, além da minha pessoa como cirurgião principal, eu tenho um auxiliar, um médico cirurgião plástico, que tem a mesma trajetória e os mesmos 12 anos de formação minha, que me ajuda no sentido de me auxiliar. Se eu passar mal na cirurgia, é uma pessoa tem alguém ali para pegar o bastão. Se tratando da parte médica, o paciente também passa por uma equipe de anestesia,
por uma equipe de cardiologia. E se eventualmente ela tem algum outro problema, alguma doença, ela passa em outro especialista específico. Só que esses 3 especialistas, cardiologista, anestesiologista e o médico cirurgião plástico, é obrigatório ela passar. Do mesmo modo, a gente tem também um nutricionista que trabalha conosco no sentido de a paciente se encontrar no peso ideal para conseguir realizar o procedimento. Doutor, quero fazer a cirurgia em dezembro, mas a gente se encontra aqui 2, 3 meses antes da cirurgia e ainda não estou no peso adequado. Ela passa num nutricionista, num endocrinologista. Faz toda a reeducação alimentar para ver se consegue bater o peso. E também pensando no pós-operatório. Não adianta nada a gente fazer uma cirurgia linda e a pessoa não cuidar. É como se fosse um carro. Exatamente. Né? Não adianta nada você tirar um carro novo da agência e, eventualmente, você não ter os cuidados. Né? E outra questão, também uma equipe de enfermagem, tá? Tanto enfermeiras como técnicas de enfermagem, no sentido de dar os cuidados num pós-operatório imediato. E uma fisioterapeuta, que também realiza todas as drenagens linfáticas no pós-operatório. No intraoperatório, ela faz uma bandagem que se chama taping. Tudo para quê? Para a gente conseguir o melhor resultado, o menor número de complicações e, além do mais, a gente conseguir hoje, o que mudou muito na cirurgia plástica é a recuperação. É conseguir entregar essa mulher ou esse homem para, eventualmente, 3, 4 semanas numa cirurgia que, às vezes, há 10, 15 anos, ela demorava 2 semanas para conseguir voltar. Mas isso é o que eu tinha em mente. Sempre que eu penso em cirurgia, eu falo, nossa, mas a recuperação deve ser longa, árdua. Hoje em dia já tá bem melhor, então. Hoje mudou muito. Você acha que uma questão, então... Acha não, você sabe, né? A pessoa que vai colocar uma prótese mamária, ela demora quantos dias o pós-operatório? Fonzi, depende muito. Por exemplo, um pós-operatório. Hoje, a paciente ela sai do hospital, ela já pode elevar os braços acima do ombro, ela já pode, em 48 horas, no mais tardar 5 dias, dirigir. Ah, tá muito rápido, então. Ô, louco, a pessoa já consegue levantar o braço mesmo depois dessa... Inclusive, nós orientamos, a minha fisioterapeuta, ela orienta a paciente a realizar esse exercício no sentido de o músculo não ter como se fosse uma contratura, uma cãibra, certo? Para a paciente sentir menos dor. Tá? Então, isso hoje faz parte, né, de bons modos no pós-operatório. Mas essa questão de fazer o exercício também não tem alguma correlação com enrugar alguma coisa ou não? Na realidade, quando é só aquela cirurgia da inclusão de implante, quando a gente não precisa tirar pele, não. Não, né? Pelo contrário, é como se ajudasse o corpo, o músculo, a se acostumar com a prótese, entendeu? Entendi. É como se fosse algo uma adaptação, exatamente. Quando quebra um dedo e você tem que ficar ali fazendo todo dia o exercício pro músculo entender o que tá acontecendo, né? Mas, por exemplo, não só nessa cirurgia de mama, vamos supor na tripla, né, no Mama Makeover. A gente costuma hoje operar muita paciente que mora em outro país. A paciente ela vem aqui para Maringá, ela mora às vezes na Inglaterra, Portugal, Japão, já operamos paciente também. E aí ela vem aqui para Maringá e ela tira aquele tempo para ficar aqui conosco. E você acha que a pessoa vem de fora por quê? Para confiabilidade ou... vou fazer com o meu doutor lá do meu país, fala português... Sim. Ou é porque o Brasil é melhor mesmo? Então, é o seguinte, em se tratando de recuperação, a gente trabalha numa faixa de 4 semanas para liberar ela, para ela fazer a maior cirurgia do consultório, que é a tripla. E com relação a isso, por que ela vem de tão longe operar com a gente? Com certeza, porque hoje, no Brasil, a cirurgia plástica ela avançou muito. É o que eu te falei. Hoje, no nosso país, acaba que, realmente, a cirurgia plástica... É uma referência. Ela é uma referência. A gente, muitas vezes, não precisa... ir para Estados Unidos e para Europa num congresso para eventualmente conseguir adquirir um conteúdo do que tem de mais moderno. Pelo contrário. Aqui dentro, aqui em casa... Santo de casa faz milagre. Né? Exatamente. Aqui em casa a gente tem o conhecimento, tá? Então, hoje, a cirurgia plástica brasileira, ela é muito avançada. Muito também por conta do professor Pitangui, né? Que foi um cirurgião plástico aí muito famoso, que já faleceu, mas que deixou aí um legado muito importante para o nosso país. E além disso que a gente já discutiu, né? Com relação ao culto ao corpo, um país litorâneo. Então, isso é muito comum, tá?